A gente vive numa era incrivelmente caótica, barulhenta e que exige a nossa atenção o tempo todo, né? E no meio de tudo isso, tem um hábito digital fascinante. Uma escolha que quase todo mundo faz na frente da TV, mas que pouquíssima gente entende de verdade. E olha, a ciência mostra que repetir aquela mesma série esconde segredos biológicos profundos sobre a nossa sobrevivência mental. Não é só entretenimento. É a nossa mente encontrando um mecanismo invisível e brilhante para sobreviver ao cansaço diário e àquela sobrecarga absurda do mundo lá fora. Vamos mergulhar nessa análise e entender exatamente como isso funciona. E isso ilustra muito bem o grande paradoxo do streaming hoje em dia. Imagina aquela cena clássica. O catálogo está lotado de novidades incríveis, filmes premiados, documentários super complexos. Aí a gente passa 45 minutos rolando a tela, lendo sinopse, vendo trailer e, no fim das contas, qual é o destino inevitável? Dar o play em The Office, Friends ou qualquer outra série que a gente já assistiu umas 100 vezes. Tem um contraste até meio cômico, mas profundamente revelador aí entre essa abundância de opções e o conforto magnético de uma história que a gente já sabe as falas de cor. Não é à toa que isso virou praticamente um meme da nossa geração. Mas a verdade por trás disso não tem nada de piada. Agora, o que é muito curioso é que uma sociedade julga esse comportamento rapidinho. O senso comum adora colocar um rótulo de defeito nisso. Dizem que quem faz isso tem medo do novo, que parou no tempo por pura nostalgia ou que bateu aquela preguiça intelectual gigantesca. Na melhor das hipóteses, chamam de pura indecisão crônica. É muito fácil olhar para alguém repetindo o mesmo episódio dezenas de vezes e pensar que existe um zero interesse em descobrir coisas novas. Mas a psicologia manda a gente jogar todos esses estigmas no lixo. Esses mitos caem por terra quando a gente olha para o que está de fato acontecendo lá no nosso sistema nervoso. E o ponto crucial é exatamente este. A mente não está entediada nem desinteressada, muito menos com preguiça. É bem o contrário. Voltar para a mesma série sem parar é, na real, uma estratégia super avançada de autopreservação e de um descanso cognitivo profundo. É o nosso cérebro exausto encontrando o antídoto mais genial e perfeito contra a ansiedade do mundo moderno. Então, em vez de ser uma falha de caráter, esse hábito é um mecanismo de defesa super refinado. É literalmente a máquina biológica mais complexa do universo gritando: chega de estímulos imprevisíveis, eu preciso de um ambiente seguro para recarregar. E para entender o porquê do cérebro exigir essa pausa, a gente precisa olhar para a matemática do nosso dia a dia. E olha só como essa conta fecha. 35 mil. Esse é o número de decisões que alguns estudos estimam que um adulto médio toma todos os dias hoje em dia. É um número absolutamente insano. A partir do segundo que o despertador toca, o cérebro já começa a maratona. Adiar ou levantar? O que vestir? O que comer no café da manhã? Qual caminho pegar para o trabalho? Como responder aquele e-mail super delicado? Essa avalanche sem fim de escolhas gera um estado que os cientistas chamam de fadiga de decisão. A cada pequena escolha, uma fraçãozinha da nossa energia mental vai embora. E isso leva o cérebro a uma verdadeira sobrecarga estrutural. E é aí que entra a parte mais fascinante da biologia. Porque tomar decisão não é só algo abstrato. Existe um preço físico, real, sendo cobrado a cada segundo. Conforme a gente vai usando o intelecto ao longo do dia, uma substância chamada glutamato vai sendo liberada e começa a se acumular no cérebro. O glutamato é um neurotransmissor essencial, claro, mas quando ele se acumula demais por causa desse trabalho cognitivo pesado, ele vira uma espécie de lixo metabólico do pensamento focado. Ou seja, existe um custo biológico, palpável e totalmente químico quando a gente resolve problemas. Aquele cansaço absurdo no fim do dia não é só psicológico, é o peso físico dessa substância acumulada ali. Isso gera uma reação em cadeia perfeitamente previsível. De manhã, a nossa reserva de energia está novinha em folha e a gente toma decisões com facilidade. Mas durante a tarde, o glutamato vai se acumulando silenciosamente. Quando chega ao comecinho da noite, esse excesso químico começa a dificultar ativamente o trabalho do córtex pré-frontal, que é justamente a área racional do cérebro, responsável por planejar e lidar com novidades. E aí, à noite, a gente atinge o pico da fadiga mental. O intelecto está, por falta de palavra melhor, literalmente derretido. Aquele equipamento que deveria processar informações complexas está pedindo socorro e se recusando a trabalhar mais um milissegundo sequer. O que nos traz de volta direto para a tela da TV. Escolher uma série totalmente nova à noite exige um esforço cognitivo gigantesco, um peso que o cérebro simplesmente não aguenta mais carregar. Tem que prestar atenção num universo novo, decorar o rosto e o nome de um monte de personagens, entender as regras daquele mundo, acompanhar uma trama cheia de reviravoltas. É quase como começar um segundo turno de trabalho. Já a série repetida exige um custo cognitivo igual a zero. A mente humana é muito inteligente e eficiente. Ela poupa aquelas últimas gotinhas de energia no tanque e recusa qualquer história que exija o processamento ativo de novos dados.
Só que economizar energia é apenas metade da história. A outra metade é ainda mais profunda e tem a ver com a nossa necessidade vital de segurança. Um mundo moderno, cheio de incertezas, notificações urgentes, notícias ruins, pressão financeira, tudo isso mantém o nosso sistema nervoso sob um estresse absurdo. E lá dentro do cérebro, a gente tem uma estrutura chamada amígdala. Dá para pensar nela como o alarme de incêndio automático e instintivo da nossa mente. Ela é a grande responsável por manter a gente vivo quando detecta algum perigo, acionando respostas rápidas de luta ou fuga sempre que a gente esbarra com incertezas ou ameaças. O problema é que existe uma pequena falha de design nessa máquina primitiva que a gente herdou dos nossos antepassados. A amígdala tem uma dificuldade enorme para diferenciar um perigo físico real, tipo um predador correndo na nossa direção, de estressores imaginários do dia a dia, como um prazo apertado ou um e-mail com a palavra urgente no assunto. Para ela, pressão é sinônimo de perigo. E qual é o resultado disso? O adulto moderno acaba vivendo num estado de alerta crônico, num modo de sobrevivência quase permanente. É como se a sirene de emergência ficasse tocando baixinho, porém constante lá no fundo da mente o dia todo. Certo, mas como é que a gente desliga esse bendito alarme? A resposta está na previsibilidade absoluta. Ela funciona como um calmante natural super potente. No episódio que a gente já assistiu dezenas de vezes, o tempo exato da piada já é esperado. A gente já sabe com quem o personagem vai ficar. Os conflitos não geram um pingo de ansiedade porque a gente sabe perfeitamente como eles vão ser resolvidos. Essa certeza absoluta de um final feliz e seguro envia um sinal fisiológico direto para a amígdala, provando instintivamente que aquele ambiente atual é totalmente livre de ameaças. Aí o alarme finalmente desliga e a verdadeira restauração física e mental pode começar. E olha como isso ganha uma proporção gigante quando a gente olha para o contexto geral. A humanidade nunca lidou com a quantidade absurda de informações que a gente processa hoje. Atualmente, o bombardeio constante de notificações, superestímulos e ruído digital que a gente recebe num único dia passa fácil de toda a informação que os nossos ancestrais recebiam durante a vida inteira. O cérebro simplesmente não evoluiu na mesma velocidade em que a tecnologia avançou. Então, recorrer a essas narrativas extremamente familiares virou uma das ferramentas de regulação emocional mais eficazes e necessárias que a gente tem à nossa disposição. É um verdadeiro escudo invisível contra a exaustão da modernidade. E essa ideia resume perfeitamente o que está acontecendo. No fim das contas, esse fenômeno raramente tem a ver com a qualidade do enredo da série em si. O segredo principal é como aquela familiaridade faz a nossa mente se sentir. É um baita de um hack neurológico. A gente pega uma ferramenta de entretenimento e usa para criar de forma artificial uma bolha de controle e paz no meio de uma rotina totalmente turbulenta. É como voltar para um porto seguro e acolhedor, onde absolutamente nada de inesperado vai machucar a gente ou exigir ainda mais do nosso raciocínio. Então, se a gente fosse dar um veredito psicológico final com tudo isso que a gente explorou nesta análise, ele seria 100% positivo. Ignorar as novidades premiadas para assistir ao mesmo conteúdo de novo não é jogar tempo fora. É o nosso sistema nervoso central fazendo um trabalho magistral de autopreservação. Ele protege a nossa energia mental dando uma folga para o córtex pré-frontal, desliga completamente o alarme da amígdala usando a previsibilidade e cria esse porto seguro com maestria. É um recurso vital para recarregar as baterias emocionais, para a gente ter forças para encarar o caos incontrolável do mundo real no dia seguinte. Esse conforto todo que a gente acha nas telas, portanto, é a prova de que a nossa mente é super adaptável e sabe encontrar alívios inteligentes na era da informação. Entender que tem uma ciência tão lógica e protetora por trás de um momento tão simples no sofá muda totalmente a nossa perspectiva sobre produtividade e descanso. O cérebro achou o atalho perfeito. E aí, a grande pergunta que fica, considerando todo esse cansaço do mundo lá fora é: qual série vai ser a grande escolhida para ser a próxima reprise estratégica do fim do dia? Afinal, nessa guerra contra a exaustão moderna, apertar o play de novo na velha favorita pode ser a nossa melhor arma de sobrevivência.